Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo de 2020. Eu sou a Aline Salve e é com muito prazer que eu apresento para vocês esses três grandes empreendedores que vão hoje fazer parte do nosso painel. Sérgio Moura, Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira e Érica Guerra. Sérgio Moura é o co-presidente do Conselho das Baterias Moura. Já Luiz Augusto Nóbrega de Oliveira é empresário e está há mais de 30 anos no mercado do show business. É sócio da empresa Luan Promoções e Eventos e da casa de eventos Classis Hall, no Recife. Ele também é proprietário da casa de eventos Espásio e Vila Forró, em Campina Grande. A Érica Guerra é médica e pós-graduada em nutrologia e metabologia. Sejam todos muito bem-vindos diretamente dos estúdios aí de Recife. Ótima palestra para vocês e até o final. Olá, Aline. É um prazer muito grande aqui participar do... Eu vou traduzir. Diz que é summit, mas eu gosto de seminário. Eu gosto de falar em português mesmo. Do Instituto Êxito de Empreendedorismo, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu imagino que estamos falando para um grande número de espectadores espalhados no Brasil inteiro, desde pessoas que estão iniciando o seu negócio, até empresários que já tocam o seu negócio, né? E vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Eu escolhi um ponto determinado, um ponto específico para tratar aqui, para de alguma forma tentar ajudar você que está começando seu negócio, que está tocando seu negócio, faz parte da nossa experiência e eu quis passar aqui para vocês um ponto específico, né? Antes eu vou falar um pouco do que é a Moura, para que vocês entendam o contexto do que a gente está falando e depois, como eu disse, eu vou entrar num ponto específico que vem fazendo parte da nossa experiência. Eu estava comentando aqui com os colegas aqui antes, Luiz Augusto e Érica, que eu gosto de falar dos nossos erros. Eu gosto de falar dos erros, porque ele traz credibilidade ao que a gente fala, né, ao que a gente fala, né? Então eu vou falar um pouquinho dos erros também. Antes disso, eu vou falar um pouco do que é a Moura, né? A Moura é uma empresa pernambucana, Baterias Moura, todo mundo conhece. Nós somos líderes no mercado brasileiro, de Manaus a Porto Alegre, nós estamos em todas as localidades. Temos mais ou menos 6 mil funcionários, temos 3 mil funcionários nas fábricas, aqui em Belo Jardim, e várias outras, e temos 3 mil funcionários na nossa rede de distribuição. Temos cerca de 90 pontos de distribuição próprios em sociedade com sócios locais, né? E temos ao todo 7 fábricas, sendo 5 em Belo Jardim, no interior de Pernambuco, aqui no interior de Pernambuco, onde nós nascemos. Temos uma no interior de São Paulo, em Itapetininga, e temos uma também na Argentina, tá certo? Bom, então o ponto que nós vamos falar hoje é um ponto que eu espero seja do interesse de vocês todos, que vem sendo motivo de observação por nossa parte, né? Que eu espero de alguma forma seja útil para vocês ao longo da carreira, né? É o que nós chamamos de relação líder-liderado. Ou seja, quantos liderados uma pessoa deve ter? Ou seja, o líder, quantas pessoas um líder deve comandar, tá certo? Isso é uma questão muito interessante, tem sido muito pouco abordada nos temas que a gente tem participado de administração, né? Tem sido muito pouco abordado. E eu não sei por quê, porque na realidade a gente veio aprender, eu tenho 44 anos de experiência profissional, vim aprender mesmo esse assunto faz 5 anos. E aprender mesmo é porque eu ainda estou aprendendo todo dia, tá certo? Mas eu não entendo porque esse assunto é tão pouco abordado. Para nós teve um resultado impressionante, eu diria quase que espetacular, tá certo? Nos nossos resultados, né? Bom, então vamos falar sobre isso, ou seja, quantas pessoas um determinado líder deve liderar? Isso é uma questão relevante que tem sido pouquíssimo abordado, né, como eu falei. Né? A gente começou a tratar esse assunto há 9 anos atrás, na nossa rede de distribuição. Né? A gente leu uns livros da Toyota e tal, já falava nisso. O japonês já entendeu isso há mais de 40 anos. E começamos na rede, lá nós tínhamos o nosso diretor que comandava a rede, e ele interessou-se muito, porque ele tinha vindo do Exército, e realmente lá no Exército, para cada
a hierarquia é muito forte e realmente tem que ter uma relação muito pequena, líder e liderado, né? Então nós começamos lá na rede, isso há 9 anos atrás, e nós tínhamos pouquíssimos supervisores. Os vendedores trabalhavam quase que sozinhos. Era uma coisa impressionante, não sei nem como é que funcionava. E aí realmente a gente leu os livros da Toyota e para cada 5 vendedores a gente colocou um supervisor, tá certo? E foi uma coisa impressionante, impressionante. Ele começou a testar e os resultados foram aparecendo, né? Foram aparecendo. Então hoje nós temos cerca de 1.000 vendedores no Brasil inteiro e para cada 5 vendedores nós temos um supervisor. A gente foi aumentando a produtividade, aumentando o resultado das equipes de venda de forma impressionante, tá certo? Então nós começamos isso lá atrás. Nas fábricas a coisa atrasou um pouco, a gente estava muito enrascado na forma de liderança lá no chão de fábrica. Nada funcionava, as coisas estavam andando errado e a gente botou esse líder, depois 2 liderados embaixo, a coisa não funcionou, muito confuso o processo lá no chão de fábrica. A gente errou muito, passamos uns 3 ou 4 anos depois desse evento lá da rede, passamos uns 3 ou 4 anos errando e, como eu digo, o cachorro correndo atrás do rabo e a gente sem saber o que é que estava fazendo, né? E, na realidade, eu fui uma vez aqui a um evento aqui em Goiânia, quando a Fiat estava se instalando aqui na fábrica aqui em Goiânia, e eu vi lá do diretor-geral, do vice-presidente de manufatura global da Fiat, e ele estava lá, falava de 3 pontos, a fábrica estava se instalando aqui, ele falava dos 7 bilhões de dólares que estavam investindo na fábrica, 7 bilhões de reais, desculpa, 7 bilhões de reais. Ele falava também do sistema de gestão que ele estava usando, que era o World Class Manufacturing, e para cada 6 funcionários, eles tinham um líder. Eu fui lá uma vez, comecei a tratar esse assunto lá na fábrica, sobre esse assunto, e o pessoal não entendeu. Eu digo, ó, a gente tem alguma coisa errada aqui, agora não está funcionando. E o cara falou que para cada 6 é um. E os caras não entendem. Mas isso vai aumentar o custo, não sei o que lá. Bom, aí eu vim de novo aqui, 6 meses depois, o cara falou a mesma coisa. Os 7 bilhões de reais, ou seja, ele botou no mesmo ordem de grandeza. 7 bilhões de reais e para cada 6 funcionários ele tinha um líder. Digo, tem alguma coisa de errado aqui, ou na conversa dele, ou no que eu estou entendendo, tá certo? Mas não tinha, e quem estava certo era ele. Então a gente começou a fazer uma experiência, das 5 fábricas que nós temos em Belo Jardim, nós começamos a fazer uma experiência em 3. Então em 3 fábricas, um em cada um, nós pegamos um grupo de 6 ou 7 operários e botamos um líder, né? Na época era 1 para 15, 1 para 20 lá em Belo Jardim. 1 para 15, 1 para 20. E aí nós fomos fazendo a experiência, passamos 1 ano fazendo a experiência nas 3 fábricas. A fábrica principal relutou, achou que não era por ali e tal. Nós fizemos, e no final do ano o resultado foi muito bom nas 3 experiências que a gente fez. Tá certo? Então, e aí ampliamos, isso foi em 2015, ampliamos para toda a fábrica, para todas as fábricas, tá certo? Em 2015, né? E 2015, 2016, nós ampliamos para toda a fábrica, né? E os resultados foram impressionantes, né? Os resultados foram impressionantes. E a gente vem trabalhando nesse sentido, veja bem. Então hoje, toda a nossa empresa, hoje, cada líder, ele não pode ter mais do que 5 a 8 subordinados, tá certo? Isso ficou assim nas fábricas, e depois a gente foi ampliando para as outras áreas administrativas e também todas as áreas da empresa, né? Então, o que é que acontece, pessoal? Veja bem, você aumenta muito a produtividade, tá certo? O líder, ele quando tem uma quantidade pequena de pessoas para liderar, ele aumenta muito a produtividade do time todo, tá certo? Aumenta muito a produtividade do time todo. E você vai criando uma revolução, tá certo? Então, como eu estava dizendo, em 2015 a gente fez na manufatura. Em 2016, 2017 nós
ampliamos para todas a área de manufatura e depois para todas as empresas. Depois fomos convencendo todos os diretores da empresa que o processo realmente era interessante e era produtivo, né? Então, os resultados foram acontecendo e eu posso garantir a vocês, né? O que é que aconteceu? Nós, em 2018, nós ganhamos o prêmio de melhor empresa para trabalhar entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né? Eu não tenho dúvida que isso foi consequência dessa abordagem, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, a gente foi evoluindo, melhorando muito, melhoramos a satisfação das pessoas, né? Melhoramos a satisfação, melhoramos a produtividade e baixamos o custo. Muita gente pensa, né, que você aumenta o custo. Não, mas eu vou ter muito chefe e poucos subordinados. Mas você não baixa o custo, você não aumenta o custo, você baixa o custo, que aumenta muito a produtividade, né? A gente vem baixando o custo da nossa empresa de 3% a 4% ao ano, né? Melhorando muito a satisfação das pessoas, né? E realmente melhorando a qualidade do produto. A qualidade do produto sofreu uma mudança tremenda nesse período, né? Bom, então, pessoal, para finalizar essa minha parte inicial, esse basicamente era o recado que eu queria dar a vocês. Isso é um aspecto muito pouco abordado nas faculdades, né? Nas empresas, a gente ouve falar muito pouco disso. Como eu disse, eu ouvi falar aqui no Grupo Fiat. O Grupo Fiat Chrysler, ele opera dessa forma no mundo inteiro, tá certo? As empresas no Japão também têm isso como ponto base, né? Eles não admitem que um líder tenha mais do que 7 funcionários. O japonês já entendeu isso há 40 anos atrás. Aqui no Ocidente a gente não entende isso e a gente não fala sobre isso, tá certo? Agora, um ponto importante, né, para que esses resultados apareçam, é que cada líder desse tem que ter metas muito claras, ou seja, a empresa tem que, vamos dizer assim, estabelecer metas muito claras para esses líderes, né? E você tem que ter também um sistema de gestão que permita e propicie a melhoria contínua, né? Então, você pode ser como a gente adota lá na fábrica, o World Class Manufacturing, que é o sistema, basicamente o sistema da Toyota, né? Tem o TQC também do professor Falcone, tem o Lean Manufacturing, né? E eu quero dizer, eu destaquei, mas eu quero dizer que isso hoje é em todas as áreas da empresa. Nós começamos nas vendas, depois fomos para a área de manufatura, depois fomos para todas as outras áreas administrativas, financeiras, todas as áreas da empresa, hoje essa é a regra. A pessoa, e nas áreas mais críticas, nós temos um líder para cada 4, 5 pessoas. Nas áreas mais críticas, nas áreas mais importantes. Então, esse é um ponto, né? Mas aí depois você promove digamos assim, uns trabalhos em grupo. Então é fundamental para depois ir formando, fazendo a interação do pessoal, tá certo? Então, basicamente, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar, tá certo? Eu espero que de alguma forma eu contribua com esses acertos e erros que nós tivemos aí, contribua para vocês que estão começando ou têm seu negócio andando, possa ajudar vocês a refletirem sobre esse ponto e aprimorarem seus trabalhos. Então, muito obrigado. Essa é a primeira meu recado que eu queria dar. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui contribuindo para o desenvolvimento de vocês, né? Quem está interessado aí em evoluir cada vez mais, estou aqui fazendo a minha parte. Muito obrigada pelo convite do Instituto Êxito. Eu fico sempre muito feliz em compartilhar ideias, porque eu sou assim apaixonada pelo ser humano, né? Enquanto médica, acho que isso facilita. Sempre busco ajudar, né? E trazer de alguma forma inspiração para as outras pessoas que estejam nessa sede, né? Em busca de sempre evoluir, sempre melhorar, sempre aprender. Quer seja na saúde, quer seja no empreendedorismo, quer seja na área pessoal.
né? Então, meu nome é Érica Guerra, eu sou médica, já tenho quase 20 anos aí de formada e eu já me reinventei várias vezes. E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês são 4 passos de como você pode se manter numa carreira de sucesso constante, tá? Então, a gente vê que no mundo que nós vivemos hoje, a velocidade, ela tá a 1000 por hora e só aumenta, né? Então, quantas vezes você já se pensou assim, será que o que eu faço hoje está obsoleto? Será que essa minha área de atuação, esse meu ramo vai ter um futuro? Né? Então, isso gera realmente essas inseguranças e essas incertezas. E eu quero trazer para vocês aqui hoje uma fala, como você pode não ser atropelado por tudo isso em 4 passos. E ao final eu espero que vocês tenham muitos insights de como você realmente pode seguir num caminho sem medo do fracasso, né? Então, é claro que essa velocidade gera muita incerteza e muita insegurança. E é praticamente um mecanismo natural do ser humano se proteger, né? Então, ele tenta se bloquear, ele tenta se blindar de alguma forma para que aquilo não o atinja. Só que isso é um desastre, gente. Então, veja o exemplo das locomotivas, quando elas chegaram. Vocês acham realmente que lutar contra a locomotiva com cavalos era viável? Não era mais viável. Então, eu estou aqui para provocar você, para ser o piloto desse seu caminho, para que você conduza sua mudança, sua transformação na velocidade em que as coisas estejam acontecendo, né? E não esperando o fracasso chegar, não esperando a necessidade chegar, para aí sim se reinventar, né? Então, dos 4 passos, eu acho que o primeiro e mais importante talvez seja o aprendizado constante, o aprendizado contínuo, porque assim você realmente não vai ficar para trás, né? E quando a gente fala em aprendizado contínuo, o que é que a gente tem que ter em mente, né? Eu acho que a primeira coisa é aquela premissa básica, só sei que nada sei. Então, como o Sérgio falou agora, ele é um empresário super experiente, super de sucesso e continua aprendendo a todo dia. Então, é o maior erro do ser humano, talvez, considerar que já sabe de tudo sobre um assunto. Porque aí ele perde a oportunidade de aprender o novo. E se ele não aprende o novo, ele não consegue seguir em frente, né? A segunda coisa tente trazer para si coisas diferentes da sua área. Então, se você é um profissional liberal, um arquiteto, não fica só na arquitetura. Você vai aprender outras áreas, arte, que é conectado com a sua, mas também vai estudar gestão, vai estudar pessoas, porque quando a gente tem essa diversidade de conhecimento, a gente consegue evoluir muito, muito mais e muito mais rápido. O terceiro passo é ensinar. Ensinar já diz aquela coisa, né? Quem ensina aprende mais, né? A melhor forma de aprender é ensinando. Mas, na verdade, o que eu acho é que o ensino, quando você se propõe a ensinar, é como se você estivesse fazendo uma autoavaliação do quanto você sabe do assunto. E aí você está sempre buscando se informar mais, se atualizar mais, para que você passe aquele conhecimento sempre de uma forma atualizada. Então, é claro que você vai aprendendo cada vez mais, né? E, além do mais, usando essa estratégia do ensino, você também está ajudando outras pessoas a expandirem, né, o seu conhecimento. O quarto aspecto sobre o aprendizado contínuo, que eu acho assim, fundamental, é a prática. Então, não adianta você ter só o conhecimento e não praticar, porque é a prática que vai fazer você sedimentar esse conhecimento, vai fazer você errar, vai fazer você testar, vai fazer você aprender e vai fazer também com que você amplie esse conhecimento até para outras áreas, que não seja necessariamente aquela ali a sua área. Então, quando você pratica, quando você executa, você com certeza vai expandir, né, esse conhecimento que você adquiriu em algum tempo. O segundo passo para que a gente tenha esse sucesso aí constante também bastante importante, gente, é a interação com as outras pessoas, interação com pessoas interessantes, tá? Mas o que é que a gente pode pensar? O que é uma pessoa interessante, né? Então, às vezes a gente acha que é só aquela pessoa mais experiente, aquela pessoa que a gente admira, né? Essas pessoas são muito importantes, sim. A gente tem que ter inspiração nessas pessoas que a gente admira, buscar as pessoas de nossa área que a gente admira e de outras áreas também que a gente admira.
para que traga inspiração para a gente e que a gente consiga acertar muito mais fácil, tá? O segundo tipo de pessoa interessante são as pessoas mais jovens. Eu sempre tente ficar com pessoas mais jovens para entender qual é o contexto deles, para entender qual é o movimento que está vindo por aí, para entender o que é que está acontecendo de novo, né? E o terceiro grupo de pessoas interessantes são as pessoas que têm o nosso mesmo objetivo em comum. Então, são os grupos que a gente vai fazer, ou grupos de estudo, ou masterminds, ou mentorias, até sócios. Então, são pessoas que vão estar junto com você no mesmo objetivo de crescimento, e aí vocês vão poder juntos crescer mais rápido e de maneira mais exponencial, tá? E o último grupo de pessoas interessantes são as pessoas muito, mas muito diferentes de você. Então, pessoas de um contexto completamente diferente do seu. Talvez essas sejam as pessoas mais interessantes. Porque é dessa diversidade que você vai ter um aprendizado que talvez você não teria visualizando as coisas só pelo seu ponto de vista, né? E a minha dica é, não olhe com olho de julgamento. Não olhe com olho de julgamento. Por quê? Porque esse julgamento vai impedir você de entender esse novo, de entender esse diferente. Então, olhos de curiosidade, tentando sempre trazer para si algo novo, algo que você não tinha nem observado ainda, né? O terceiro passo para você se manter nesse sucesso contínuo, com certeza, é trazer a tecnologia para perto de você. A gente vê hoje, isso já estava nas entrelinhas, né? Essa questão da tecnologia como fundamental para qualquer área, seja no estudo, seja no profissional autônomo, seja na empresa, seja não só nas empresas tecnológicas, no mundo digital, mas no mundo real, no mundo físico, isso já tinha uma importância muito grande. E a pandemia só veio aí para mostrar a gente que realmente quem não trouxe para si o tecnológico, o digital, então realmente sofreu muito e tem sofrido muito, né? E o quarto e último passo para você sempre continuar nesse caminho de sucesso é continue sempre caminhando, continue sempre em busca de algo novo. Então, mesmo que você ache que você já trilhou um caminho, você inventa outro caminho novo e vai traçar um caminho novo. Porque um alvo parado, ele é sempre um alvo mais fácil. Um alvo parado, ele é muito mais fácil de atingir do que um alvo móvel. Então, quando você está em constante movimento, é muito mais difícil que uma crise, que algo lhe atinja. E a outra coisa é que a gente sabe que isso é uma lei praticamente física. O que não está numa crescente, provavelmente vai tender a decrescer. Então, quando você está nesse movimento, você não estaciona. E se você não estaciona, você tem um risco muito menor de falir, de decrescer, né? Então, eu queria provocar você hoje aqui, queria lhe estimular a isso, a partir de hoje, caminhar nessa jornada de aprendizado contínuo, de conexão com pessoas interessantes, de trazer a tecnologia para perto de você e continuar sempre caminhando, porque assim você não terá um sucesso momentâneo, você terá sempre um sucesso contínuo e constante. Esse é o meu recado aí para você hoje. Muito obrigado, Érica. Agora a gente vai seguir com Luiz Augusto Nóbrega, dono da Luan Produções. Olá, Luiz. Tudo bem, Aline? Obrigado pelo convite. Quero aqui parabenizar Janguier, meu amigo, né? Eu sou um dos fundadores, Sérgio, também do Instituto Êxito, né? Muito gratificante. A primeira vez que eu estou dando palestras, né? Que ele já me convidou várias vezes. Então aqui eu queria falar para as pessoas que no meu ramo pensam em empreender no show business, que não é fácil, porque o show business não é uma ciência exata, é muito complexa, né? Mas eu já ouvi de Washington Oliveto que uma coisa que eu sempre achei que era certo, né? Deus dá um dom a cada um de nós e a gente tem que descobrir qual é o nosso dom. Você descobrindo, você está no seu caminho e você focar aquilo, né? Então eu acho que foi o que eu fiz. Eu sou administrador. O administrador hoje em dia, as pessoas sabem que administra, não é fácil, porque você lidar com pessoas, né? Você colocar a pessoa certa no lugar certo e extrair o melhor dele. E isso não é fácil. Eu aprendi muita coisa aqui com o Sérgio hoje sobre liderança. Você ter que menos pessoas liderar, isso é um ensinamento legal, né? A gente está aprendendo todo dia.
essa coisa que a gente tem que entender, que a gente erra muito, ninguém acerta sempre, porque às vezes você vê a pessoa de sucesso e acha que aquela pessoa nunca erra, né? Mas é um ser humano igual a você que comete erros, e só não erra quem não faz nada, né? Agora você tem que ter coragem para empreender, tentar descobrir qual é o seu dom, e é isso que nós, como administradores e do show business principalmente, fazemos, né? Então eu comecei lá em Campina Grande, fiz o Spásio, né, que é uma casa que já tem mais de 30 anos, inclusive eu falo como referência Júlio Iglesias, na época teve lá, e todos os artistas nacionais. Depois criei a Vila Forró, uma ideia minha, eu achava que a cultura nordestina é muito forte, e hoje onde o pessoal da classe A brinca o São João é na Vila Forró. Eu fiz uma cidade cenográfica, uma ideia minha, né? Comecei a pensar como era que eu poderia fazer uma coisa diferente, um pouco afastado da cidade, e hoje a Vila conquistou essa garotada, essa turma jovem que gosta de dançar São João, porque quando você chega lá, você vê uma cidade cenográfica, com a rua Luiz Gonzaga, enfim, um palco baixinho, não é aquele palco grande, aquela coisa realmente da cultura do forró. Depois disso, eu vim aqui para Recife e junto com meus sócios, nós construímos o Classic Hall, que hoje é a maior casa da América Latina e eu também considero a melhor, né? E lá já passaram vários e vários artistas internacionais, como Elton John, Simple Red, A.H.A., Ringo, enfim. Então é muito gratificante a gente acreditar nesse sonho, nesse dom que a gente tem, que eu acho que é o meu, né? E conseguir chegar a uma carreira que as pessoas acham que a gente nunca errou, né? Só de sucesso, mas não é bem assim. Eu já tive vários fracassos, mas temos eventos em Maceió, como Celebration, que nós somos sócios de um dos melhores réveillons do Brasil. A Expocrato, nós estamos lá há 11 anos também, é uma feira agropecuária que é muito forte, que a gente leva, é uma festa que começa de domingo a domingo, que nem tem nenhuma festa no Brasil, que seja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E lá tem essa característica. Temos aqui, que já entrou no calendário do turismo da Paraíba, o Fest Verão, que é em Cabedelo, em João Pessoa, Paraíba, né? Que está no calendário do governo e da prefeitura. Então, nesse meu segmento, né, eu acho que eu dei o meu melhor. É só que eu sou uma pessoa, como o Sérgio falou aqui, cada um tem uma característica, eu não gosto muito de me promover, estou vindo aqui nessa vez dessa contribuição para os empreendedores, as pessoas que querem, nesse ramo, alcançar alguma coisa, e eu posso contribuir dando mais algumas dicas. Enfim, essa é um pouco da minha história do show business. Ok, com relação à melhoria contínua, nós temos que entender que ninguém faz nada sozinho. Tudo tem que ser coletivo, né? E eu tento passar para a minha equipe essa coisa de coletividade, das pessoas se integrarem. Então, em Campina Grande, eu tenho a minha equipe que cuida das coisas lá da Paraíba. Aqui no Classic Hall também. Esses eventos eu já tenho outra equipe. Então, como eu falei para você, é a coisa do administrador, né? Você tem que escolher aquela pessoa certa para comandar essas pessoas que fazem esses eventos, que são coisas distintas. Mas deixar claro que cada um tem que ter a certeza do que ele tem que fazer, né? O cara que está liderando, deixar a pessoa focada naquilo, para a pessoa não ficar perdida, porque se você deixa uma pessoa dentro de uma empresa sem ela ter a certeza do que ela tem que fazer, ela fica meio que batendo e procurando, e isso começa a criar uma incerteza e começa uma ciumeira aqui nesse show business, que tem muito glamour, tem isso também. Então começa a ficar uma equipe tipo que cuida das coisas dos eventos de fora, externo, meio que batendo com as pessoas de Campina Grande ou com as pessoas de Recife. E começa a criar aquele nós contra eles, porque a gente não conseguiu definir o que aquelas pessoas têm que fazer. Então, essa coisa contínua, eu acho que é a equipe, né? Outra coisa básica é a informação, né? Porque nós tomamos decisões em cima de uma informação e ela nunca pode ser errada, porque senão nós vamos tomar uma decisão e vamos errar também. Então, eu tenho uma frase que eu coloco lá na Luan, até queria falar um pouco aqui da Luan, né, que eu falei dos outros, mas a Luan é uma empresa que cuida dos artistas e faz também os grandes eventos. Então, na Luan, nós que tivemos já o Saia Rodada, a Calypso, o GD, que infelizmente teve aquela fatalidade, e o Wesley, que foi uma das maiores referências nossas, porque o Wesley chegou na Luan, o cachê dele era R$8.000, né? E o Wesley hoje está aí, já está há 12 anos conosco,
Então fizemos esse trabalho, então nós temos assim uma expertise também de tentar acrescentar o melhor para a carreira desses artistas novos. Foi tudo que a Luan fez. Mas aquela história, a coisa ficou muito complexa no meu setor, porque eu também tenho o Classic Hall que não tem nada a ver com a carreira de artista, e os eventos também. Mas essa coisa contínua que você falou, né, é exatamente isso, é meio complexo e você tem que criar essas equipes e determinar e fazer com que as pessoas foquem para que a gente consiga esse resultado que, graças a Deus, nós estamos conseguindo. Está falando muito de melhoria contínua aqui, e que eu sei que a melhoria contínua é um dos pontos muito importantes da cultura empresarial Moura. Fala um pouquinho do que é essa cultura empresarial Moura e como a melhoria contínua se enquadra dentro da cena. Bom, Aline, veja, a melhoria contínua, esse é um conceito, né? É uma ideia. Ela instalou-se, ela faz parte do sistema de gestão nosso. Ele oficialmente instalou-se na empresa em 1992. A gente criou um programa oficial há 28 anos já, baseado na melhoria contínua, né? Então isso tem sido o norte nosso há 28 anos. Faz parte da nossa maneira de pensar, tá certo? Então, amanhã nós temos que estar melhores do que hoje, tá certo? Então, esse aprimoramento contínuo, né? E isso... Agora, você tem que ter método para fazer. Porque todo mundo quer melhorar. Todo mundo quer melhorar. Uns conseguem, outros não. Eu costumo dizer que ninguém quebra porque quer. Ninguém quebra porque quer. O cara quebra porque tenta acertar e erra. Então, realmente, você tem que ter método para fazer a coisa. Você tem que ter método. Então, você tem que procurar uma metodologia, ou de forma empírica ou de forma estruturada, né? E o que, voltando ao tema principal da minha fala inicial, né? O que a gente descobriu é que a melhor forma de você aprimorar, de você promover a melhoria contínua é exatamente essa. Quando o líder tem poucos liderados. Então ele consegue realmente formar uma equipe menor e através daquela equipe ele vai promovendo as melhorias, tá certo? Ele consegue impulsionar mais a melhoria de toda a equipe. E por sua vez aquela outra pessoa tem uma equipe menor também. Então esse processo de aprimoramento contínuo, ele floresce realmente quando a relação líder-liderado ela é favorável, ela é pequena. Ela é menor do que se imagina. Eu vou dar um exemplo aqui, até muito interessante. É um casal, amigo nosso, amigo meu, que tem um escritório de arquitetura. Eu tive essa conversa com eles, informal, um escritório de arquitetura, isso há alguns anos atrás. Eles tinham lá um escritório de arquitetura grande aqui em Recife, e às vezes um arquiteto tinha lá 15, 20 pessoas para liderar. E eu comecei a falar isso com eles lá, com meus amigos, um casal de arquitetos, e eles foram experimentando, que é muito importante a experiência. Eu não estou também querendo que vocês acreditem no que eu estou falando, não. Mas experimentem, tá certo? Então ela foi experimentando, ele e ela foram experimentando e tal. Colocar um arquiteto liderando uma equipe bem menor, de 3, 4, até menos, 2. E o resultado foi impressionante no escritório de arquitetura. Eles conseguiram aumentar tremendamente a produtividade do escritório e a qualidade dos trabalhos. Eles não atrasam mais os serviços. Então, operou-se uma revolução lá nesse escritório do nosso amigo, né, dos nossos amigos. Então, foi um exemplo prático que eu dei. Então, isso aí, sim, faz parte da nossa cultura e essa experiência recente que a gente vem tendo, sim. Muito bom. Agora, Érica, puxando um pouquinho da sua fala, como perceber que é hora de se reinventar? Como entender que é preciso agir ou mudar de atitude na carreira profissional? Então, eu acho que isso tem que ser uma questão de mentalidade mesmo. Você não precisa chegar a um momento que vai dizer assim, é agora que eu tenho que mudar, é agora que eu vou mudar. Essa mudança, essa melhoria tem que ser constante, como o Sérgio acabou de dizer. Isso é uma questão de estilo de vida. Amanhã sempre está melhor do que ontem, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Você não precisa chegar uma hora a instalar um clique e dizer, é agora que eu vou mudar. Essa mudança, ela tem que ser constante. E se ela vier constante, realmente você sempre vai estar nesse movimento crescente, né? Não quer dizer que você vai acertar sempre, não quer dizer que você não vai, entre aspas, quebrar um negócio, porque muitas vezes, minha gente, sucesso não é assim, eu quebrei um negócio e eu não tenho mais sucesso.
Não, você pode ter quebrado um negócio por uma decisão mal tomada ou por alguma coisa que aconteceu, tipo uma pandemia dessa, uma coisa. Sucesso é você, mesmo quebrou ali, mas amanhã você já está automaticamente fazendo outra coisa, inovando, se reinventando e talvez até com um sucesso, um resultado maior do que o primeiro. Então, às vezes a gente confunde resultado com sucesso. Sucesso é uma coisa, resultado é outra coisa. Então, é isso. Nunca precisar ter essa hora de saber. É sempre continuar se melhorando. Muito bom. Agora, Luiz, você, na sua fala também, eu peguei um gancho sobre a questão do dom, né? Você falou que é muito importante também a gente identificar o que naturalmente a questão empreendedora está muito atrelada a esse dom individual. Como é que você descobriu o seu dom empreendedor? Olha, um vendedor é um dom, né? E eu me julgo um vendedor, tá? Neymar tem o dom de jogar bola, né? Ayrton Senna de correr, Pelé jogar, enfim, outros médicos maravilhosos, costureiros, enfim, todas as profissões, quando a pessoa é boa, né, ela consegue um destaque. E eu sempre digo uma frase assim, nada é por acaso, tudo está no seu devido lugar, né? Quando você faz a coisa certa, as coisas acontecem. E a questão do dom, ela é um pouco complexa para você descobrir. Mas, por exemplo, se eu fosse um cara burocrata que vivesse atrás de um birô, jamais eu ia ter o dom de vender. Então, eu acho que Deus me deu uma coisa muito legal, que eu conquisto as pessoas na sinceridade nas coisas que eu faço, tá? Eu procuro sempre ser uma pessoa muito correta, que todo mundo tem que ser, isso é uma obrigação, mas eu de conquistar a confiança das pessoas, né? Então, assim, quando me deixam falar para me vender alguma coisa, eu vendo bem. E eu comecei a ver que nesse ramo meu eu tinha que fazer isso. E eu me tornei hoje amigo de todos os artistas, né? Não só dos empresários, mas dos próprios artistas. Então, no meu meio, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito conhecido. Então, eu sou amigo de Roberto, de Ivete, de Bel, que esse é o meu ramo. Eu foquei nele, né? Ou seja, eu achei que aquilo era meu dom. E, como eu falei, o showbiz não é uma ciência exata. É o único ramo que você pode fazer um negócio qualquer hora do dia, em qualquer parte do mundo, né? Quando eu fechei o show do Elton John, eu estava na França e o cara me ligou, Luiz, vem para cá agora, porque ele resolveu fazer o último show dele da turnê e se você não vier, você não vai fazer. Então eu larguei tudo, eu ia para Luxemburgo, né? Eu gosto, todos nós devemos gostar de viajar um pouco, e eu tive que vir, né? Então é assim, ossos do ofício, mas um dom. Eu vim, fechei e foi maravilhoso. Tanto para Recife, como para minha casa, como financeiramente, entendeu? Então essa coisa, por exemplo, o Paul McCartney, né? Eu tive o privilégio e muito orgulho de o Beatle, que eu sou fã, eu fazia aqui em Recife 2 dias, né? Um show, o maior artista do mundo, não é uma coisa qualquer, né? E eu estava no lugar certo com o Luiz Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, essa coisa de amizade, né? Que uma das coisas, Sérgio, que eu falo, que é muito importante na vida, são bons relacionamentos, bons, né? E eu ainda digo assim, não existe negócio bom com gente ruim. Se você fizer, é questão de tempo, você não se dá bem, né? Então, assim, eu descobri dessa forma, né? E hoje eu acho que eu tenho esse dom de fazer isso, é tanto que sou convidado direto para fazer eventos. A própria Rede Globo Nordeste, o último evento que ela fez do Show da Virada foi atrás lá do Classic Hall. Foi nós que fizemos, eu acho que alguém aqui deve se lembrar, foi uma coisa linda. E eu cheguei na Globo, a Globo disse, olha, eu já fiz com tal empresa, mas com a Luan é o que eu quero fazer daqui para frente. Então isso é muito gratificante, tá? Então eu acho que o caminho é esse aí. Então, doutor Sérgio, como pode, né, gente, seguindo aí mais ou menos esse gancho, como é que tem sido o namoro, então, esse processo? Vocês, né, desenvolveram muitas lideranças, ou criaram muitas lideranças, mas como é que vem se dando esse processo de desenvolvimento e capacitação dessa liderança? Perfeito, Aline. Essa pergunta é muito boa e ajuda os espectadores a entenderem o processo, né? Então, veja bem, a gente aumentou muito a quantidade de líderes. Aí vocês vão pensar, não, então a empresa ficou mais cara não ficou. Então, a produtividade foi crescendo, né? A produtividade foi crescendo. Então, agora, aquele novo líder, porque você tinha uma pessoa, liderava 15.
E aí, a partir daquele momento, você promoveu um naqueles 15, você promove um dos 15 para liderar o grupo de 7 ou 8, tá certo? Então, você passa a ter uma quantidade de líderes maior na empresa, né? Então, naturalmente, você tem que desenvolver esse pessoal. Eles desenvolveram esse pessoal e aí nós fizemos, sim, uma série de cursos de desenvolvimento para essas novas lideranças, né? E os resultados foram impressionantes, né? E um ponto, né? Antes de iniciarmos esse processo, nós tínhamos uma dificuldade enorme para encontrar líderes que quisessem liderar os processos, porque é muito difícil você liderar 15 pessoas. Ninguém queria, fugia, porque assumia a função e não dava certo, tá certo? No momento em que a gente colocou uma menor quantidade de pessoas para aquele líder liderar, ficou muito mais fácil. Hoje em dia, quando a gente abre um processo de liderança para supervisor, para qualquer área na empresa, a gente tem 30 candidatos para uma vaga, porque o processo de liderança ficou muito mais fácil, entendeu? Então ele vai aprendendo a liderar com a própria experiência. Então essa foi uma revolução que nós tivemos. A gente tinha uma dificuldade tremenda de arrumar um líder de mecânico, um líder de produção. A gente tinha dificuldade enorme, porque o cara ia entrar para liderar 15, 20 pessoas. É humanamente impossível. Ninguém lidera bem 15, 20 pessoas. Diretamente. Você tem que ter hierarquia. Ninguém lidera bem. Então, isso é uma coisa primária, mas que a gente não ouve falar. Tá certo? Para liderar bem, você tem que ter um número menor de pessoas e daí você vai multiplicando. A hierarquia aumenta, você aumenta os níveis hierárquicos e, evidentemente, a partir daí as coisas começam a andar de forma muito mais efetiva, de forma muito mais produtiva. Então, muito interessante esse ponto que eu queria também destacar. Muito legal. Agora, Érica, né, voltando um pouquinho, você falou muito de fontes de conhecimento, né? Qual seria a recomendação para as pessoas que estão assistindo? Onde buscar essas fontes de conhecimento, de inspiração nos dias de hoje para a gente traçar esses caminhos? Onde seriam esses lugares que a gente pode encontrar inspiração? Hoje em dia está bem mais fácil do que na minha época, realmente, lá atrás, porque a globalização e a tecnologia, o mundo digital, está aí. Uma grande plataforma que a gente tem é o do Instituto Êxito, né? Então, muitas pessoas já podem acessar, são vários cursos que tem lá na plataforma. Fora essas plataformas de conteúdo, eu acho que a gente também pode usar muito a rede social como uma rede de aprendizado. E não uma rede social de ficar olhando a vida de fulano, de beltrano. Então, usar essa rede social como também uma maneira de aprendizado, né? E a troca, né, entre os seus pares e a busca de conhecimento técnico também, né? Eu acho que tem que ter o conhecimento técnico, o conhecimento social, né, e o conhecimento emocional, né? Aliando tudo isso, e aí você consegue desenvolver uma excelência, né, em produtividade e em entregar um serviço. Né? Hoje a gente tem muitos recursos e eu acho que o bom é isso, é você não ter só uma parte teórica técnica, mas ela tem que ter também, né? A competência ela é primordial, mas também ter uma competência social e uma competência emocional. Muito bom. Agora, Luiz, voltando para você, falando um pouquinho sobre enxergar oportunidades e até associando com a pandemia, né? Como é que funcionou isso dentro do seu setor, dentro do seu segmento, nesse período? Nosso segmento foi o que mais impactou, né? Foi impactado por conta de ter que parar e até hoje a gente não sabe quando vai voltar. É tanto que eu falei aqui no início que nós vamos fazer uma live com o Wesley sábado, porque nós ainda estamos exercitando ou fazendo essas lives porque é uma maneira de a gente conseguir se capitalizar, porque as empresas, lógico, apoiam, né? O Wesley é um artista hoje nacional, e nós controlamos, lógico, a carreira dele, e temos já um contato com várias empresas no Brasil. Por exemplo, ele é um garoto propaganda da Ambev. Ele também hoje tem uma empresa chamada Maravilhas da Terra, que é uma empresa que vende chá, que também achou ele como garoto propaganda, e tudo isso eles patrocinam essas lives. Fora outras empresas, várias, eu quero citar aqui essas duas. E aí nós tivemos, eu não digo sorte, né, porque, vou falar uma coisa polêmica aqui, eu não acredito em sorte nem azar, eu acredito quem faz as coisas certas, quem faz as coisas erradas, né? Então, se a sorte existir, ela está do lado de quem faz as coisas certas. E aí nós fizemos
essa estrutura que eu te falei, de Classic, de Campina Grande, da Luan, então tudo isso converge para que a gente tenha uma penetração no mercado muito grande de conhecimento. Então, o Wesley, também como Gustavo Lima, que tem uma boa empresa, a OC, que cuida da Marília Mendonça, poucas empresas conseguiram sobreviver bem nessa pandemia, justamente por ter essa estrutura para fazer essas lives, né? Porque muitos artistas querem fazer, mas não conseguem, porque não tem essa estrutura por trás, né? E a gente sempre diz assim, por trás de um grande artista tem um grande escritório. E eu acho que isso é uma coisa que tem que realmente estar ligado, porque ninguém faz nada sozinho. E tem alguns artistas que começam, né, que a gente vê vários exemplos, a querer achar que ele, além aquela coisa do dom, ele ser artista, cantor, ele quer ser empresário. E ele não tem o dom de ser empresário, ele tem o dom de ser cantor, entendeu? Então eles confundem com isso. Então, voltando aí à pergunta, essas lives vieram num momento, nesse aspecto, bom para a gente, porque nós fizemos uma live, a última, em São Paulo com Bruno e Marrone, fizemos em Fortaleza com o Luiz Carlos, lá do Raça Negra, fizemos na Vila Forró, no São João, que eu acho que alguém aqui deve ter visto, que foi uma live super vitoriosa, com um número de visualizações muito grande, né? E conseguimos, graças a Deus, ultrapassar essa pandemia nesse aspecto, né? E a gente não vê a hora de que venha uma vacina e que a gente saia dessa situação difícil, né? Porque eu falei aqui para Sérgio no início, quando a gente pensa que sabe das coisas, a gente não sabe de nada, né? O mundo muda muito. A Érica falou aqui também que a gente tem que se atualizar, e tem uma música de Lulu Santos que fala que o mundo muda a cada segundo. E é assim mesmo, desde aquela época, naquela época que ele falou essa música, né? Nada do que foi será, né? É isso mesmo, é uma coisa muito dinâmica o mundo. E você tem que estar aí preparado, tentando enxergar esses movimentos para você ir superando essas adversidades. Já que a gente está falando de relações interpessoais e melhoria contínua, quem foram nomes, pessoas inspiradoras na carreira de vocês? Primeiro começando com o Dr. Sérgio. Ok, Aline, para encerrar, antes de mais nada eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui do seminário, né? Foi um prazer, a gente está estimulando aí os jovens e os empreendedores a trilharem sua carreira, né? Foi um prazer, né? E pessoas inspiradoras sempre temos, né? Temos que ter, né? E sim, eu dei esse exemplo aqui, o meu amigo aqui que foi presidente da Fiat do Brasil, o Stefan Ketter, né? E me inspirou muito, ele foi... Todo esse assunto da relação líder-liderado, a gente veio dele, né? E grandes pessoas, o professor Falcone foi um grande inspirador na nossa empresa, o professor Falcone lá de Minas, né? Nós tivemos grandes inspiradores, é muito importante você se inspirar, né? Luiz Augusto estava falando aqui, né? A gente tem que ter pessoas boas para fazer alguma coisa e também tem que ter pessoas boas para você se inspirar, né? Também. Né? Então, é muito importante você se inspirar assim, né, em pessoas interessantes, pessoas boas que lhe transmitam alguma coisa, que lhe façam refletir, lhe façam, acima de tudo, refletir e lhe façam mudar um comportamento para melhor, tá certo? Porque, enfim, então a questão da inspiração, sim, é muito, muito importante, muito bom. Realmente, assim, uma pessoa muito importante na minha formação, vou lá atrás agora, meu professor Dr. Afonso Medeiros, um grande oftalmologista brasileiro, já é falecido, mas quero prestar aqui minha gratidão e minha honra a ele. E realmente ele foi um médico, uma pessoa, um ser humano que me ensinou exatamente esse mindset de sempre estar melhor, de sempre se atualizar, de sempre buscar trazer o melhor que existe para o seu cliente, para o seu, no meu caso, o seu paciente, né? E buscando sempre isso, sempre estar melhor a cada dia mais com humanidade, entregando realmente excelência. Ele, para mim, foi uma pessoa muito, muito importante, muito inspiradora, mas eu acho que em várias fases da vida da gente, a gente vai buscando, vai tendo sempre novas inspirações, né? Então, naquela época, foi ele que me ensinou algo básico, que eu trago comigo até hoje e não quero deixar de lado. Mas em cada fase você vai ter, sejam seus colegas de trabalho, né? Sejam alunos, residentes. Eu acho que eu me inspiro muito também em pessoas jovens. Então, assim, por muitos anos eu fui preceptora de residência médica e, assim, foi uma das épocas que eu aprendi mais. Porque eu aprendia a quebrar alguns padrões que eu achava que
porque eu ficava ainda meio presa e eu via que neles, nessa força nova, na juventude, eles tinham muito a me ensinar também. Então, eu aprendi muito com os meus residentes, minha gratidão a eles também. E hoje, eu acho que, assim, quem me inspira muito são meus filhos. Eu acho que eu tenho 3 filhos, então eu acho que eu sempre quero ser uma pessoa melhor para eles, para inspirá-los a serem também pessoas melhores, né? Eu quero deixar para eles isso, um legado de exemplo, né? Para eles me seguirem. Né? Eu não quero me esconder, eu quero que eles realmente vejam que a mãe que eles têm, né? Eu quero que eles me vejam como uma fonte de inspiração. É isso. É um pouco diferente, como eu falei. O showbiz não é a ciência exata, né? Eu, estagiário da São Brás, que era a maior empresa de alimentos no Nordeste na época, fui a Natal e fui uma festa na Casa da Música, né? De um cara chamado Jaime Calado, que hoje continua meu amigo. E depois fui a Caruaru e vi o forrozão de um amigo meu, João Luiz. E como eu morava em Campina Grande, que já tinha um São João grande, forte, eu achei que aquilo daria certo fazer em Campina Grande. E, por coincidência, nesse dia lá de João Luiz, estava um ídolo meu que eu tive o prazer de conhecê-lo e depois trabalhar com ele, que foi Luiz Gonzaga, né, que para mim é uma referência muito forte. E aí, quando cheguei em Campinas, disse, vou fazer um São João. E convidei Luiz Gonzaga nessa noite, ele, Elba e Jorge de Altinho, e batemos recorde no espaço de público, né? Foram 18 mil pessoas, uma coisa incrível. E, enfim, eu já tinha visto essas ideias lá de Natal e de Caruaru, fiz em Campina Grande, depois fiz a Vila Forró, já pensando também em Luiz Gonzaga, que tem a rua Luiz Gonzaga, que para mim ele continua sendo meu ídolo, né? E depois o Classic, enfim, a Luan, isso que me puxou nesse meu ramo. Eu não tive assim uma pessoa específica, não, sabe? Foi mais ou menos a coisa do negócio, daquela coisa de procurar o dom, né? E, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Sérgio Moura, a gente vai encerrar aqui o nosso painel. Muito obrigado pela sua participação. Que recado você poderia deixar para o nosso público? Mais uma vez, queria agradecer a participação, né? E o que eu tinha, Alane, o que eu tinha para falar, eu já falei, né? Eu acho que foi um prazer muito grande. Estamos aqui, esse movimento que o Janguier está fazendo, né? Ele foi impressionante, a vontade com que ele pegou esse projeto aí de empreendedorismo, de impactar os jovens no Brasil inteiro, né? Eu digo a ele, brinco, eu tiro meu chapéu para ele e sou um admirador dele e eu acho que está sendo aí uma coisa fantástica esse movimento. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Érica, também. Eu gostaria de agradecer muito, né, a participação aqui. Sempre que a gente pode inspirar, né, já que a gente está falando tanto de inspiração, sempre que a gente pode inspirar, eu acho que isso volta para a gente, assim, é uma recompensa, né, para a gente, já que Deus dá para a gente tanta coisa, eu acho que a gente pode também dar para vocês. Agradecer o convite do Instituto Êxito. Janguier está de realmente parabéns por estar tão à frente, né, trazendo isso para pessoas carentes, né, para pessoas que não teriam condição de ter essa educação continuada, né, essa plataforma do Êxito prioritariamente para as pessoas carentes, né, e é isso, muito feliz por estar contribuindo aí de alguma forma com essa evolução de cada um. Muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer e dizer que aprendi bastante hoje, né, com Érica, com Sérgio, né, porque todo dia nós estamos aprendendo, né, e meu amigo Janguier, porque eu sou fundador, eu quero até registrar isso do Instituto Êxito, viu? Ele sabe disso, começou aqui em Recife, né, e um prazer muito grande poder contribuir, enfim, e desejo que a gente tenha deixado um recado muito bom para as pessoas que estão aqui vendo a gente. Parabéns a esse trio espetacular, por esse painel inspirador. Com certeza temos muito mais motivos e inspiração para continuar empreendendo. Afinal, somos todos êxito. Gratidão pela participação de todos e vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo painel. Gratidão.